Nesse vídeo, a gente vai ver um problema interessante, que só agora eu me atentei, que é em relação ao Linux, de um modo geral, eventualmente ter desabilitado a escrita de mídias removíveis ou disco, um outro disco aí que tenha sido formatado em EST3, EST4 e tal. Então a gente vai ver aqui duas situações. Normalmente quem usa Linux, ele precisa, né, ter eventualmente seus pendrives ou discos externos e outros, eventualmente outros HDs formatados em NTFS, porque é o sistema que o Windows reconhece. O Windows não reconhece a EST3, EST4 e tal, sem ter que usar programas externos para fazer esse tipo de situação. Então o pessoal se vê meio obrigado a formatar esses dispositivos em NTFS ou em FAT32 para poder acessar os arquivos em outros sistemas operacionais, aí, no caso, fora de sua própria máquina. Então, por exemplo, pendrive, normalmente você consegue formatar eles em FAT32 e nisso aí o Linux consegue acessar sem problema nenhum, já nativamente. O problema é quando quando a partição é NTFS. Então você consegue resolver isso aí já é digamos assim, uma solução já velha, que é você instalar esse pacote aqui no seu sistema, que é o NTFS, tracinho 3G, reiniciar a máquina e pronto, você tem acesso a partições NTFC, seja elas em disco rígido, pendrive ou coisas assim. Então você tem aqui, formatado em, dá propriedades aqui, é o Fuse, né? Ou então NTFS, permissões eu criei aqui usando, formatando lá, né? Aí eu consegue criar pastas, né? Fazer aquela coisa toda, sem problema nenhum. Então a gente vem aqui no Gparted, e você vê aqui tá aqui ele formatado em NTFS. E você pode fazer isso também, por exemplo, a gente vem aqui, a gente desmonta, e pode também formatar para FAT32, o 16 e tal, e é aquela história. O FAT32 você tem limitação aí de tamanho de partição para poder fazer formatação para arquivos grandes demais e coisas assim. Então o pessoal se vê mesmo naquela de fazer a formatação NTFS para poder acessar arquivos grandes, né, acima de 4 GB, ter mais espaço para usar dispositivos maiores, inclusive aí também poder ser acessado em outros dispositivos Windows sem ser a própria máquina. Aí, numa dessas de fazer um teste com partições ST3, ST4, BRFS, para fazer, no caso, clonagem de disco, né, eu me deparei com essa situação que se você, pelo menos isso aconteceu no Debian e também aqui no Arch, se você for fazer se você formatar o disco, mesmo que seja um HD mesmo real, ou um pendrive, ou um disco externo, em S3, S4, BRFS, você não consegue escrever nada dele. Você consegue ver os arquivos, copiar para a sua máquina, mas você não consegue copiar da sua máquina para esse dispositivo. Aí, pô, se eu mesmo crio o disco, eu devia ser o proprietário para poder fazer essas mudanças nele. Mas aí o que acontece? A gente vai vir aqui então, eu vou aqui formatar para EST4, deixa eu dar uma aplicadinha aqui, vai dizer que é isso aí mesmo. Então, daí a gente vai vir aqui, então, e eis que acontece? Você não tem a possibilidade de criar pasta. Se você não cria pasta, você não copia nada, não faz nada para lá. Se aqui tivesse alguma coisa já escrito não, como é que eu vou dizer? Se você tiver alguma coisa que já no pendrive, em S3, S4, vamos ver aqui, tá lá, S3, S4, você consegue copiar desse pendrive para o seu computador, mas você não consegue fazer o contrário. Então vamos ver aqui propriedade de novo. Aí eu venho aqui em permissões, não tem proprietário, e aqui está dizendo que você não é proprietário, logo você não pode alterar essas permissões. Então, um modo meio assim, como é que eu vou dizer, gambiarrático, de você burlar essa situação, de deixar o seu pendrive escrevível, digamos assim, você tem que fazer o seguinte: você tem que estar com ele montado, óbvio,
né? Os discos eles vão ganhando IDs que vão se acumulando, que se acumulam não, que são estocadas no sistema, e quando você colocar o pendrive de novo na sua máquina, ele é reconhecido como tal depois da alteração que a gente vai fazer aqui no sistema. Então, por exemplo, no Arch Linux, no Debian, você monta na pasta média lá o nome do volume que você está montado lá. E aqui no Arch você monta da seguinte, é montado na seguinte pasta. A gente vem aqui, no var, RAM, média, nome do usuário, e está ali o endereço. Não é esse não. O endereço UID dado pelo sistema de nomeação aí de discos aí do sistema para aquele dispositivo ali. Então ele vai ser reconhecido, quando você desmonta e enfia ele de novo, ele é reconhecido como esse com esse nome de dispositivo aí. Quando você desmonta, ele some, né, ele não aparece mais. Vamos fazer aqui. Então tá aqui, ó. Ele apareceu, apertando Tab. Agora eu vou desmontar o puto. Desmontei. E agora ele não aparece. Estou apertando o Tab aqui. Ele não aparece. Então eu vou montar de novo. E apareceu lá de novo ele com o mesmo tipo. Então a gente vai fazer um truquezinho aqui. É meio gambiarra, como eu falei, gambiarrasticamente falando, né? Mas funciona aí para os propósitos desesperáticos, na hora que você precisa fazer alguma cópia de alguma coisa aí, você não consegue fazer a situação que você precisa. Aí você vai ter que fazer o seguinte, você vai vir aqui, vai digitar então sudo, né, chmod 777 e esse endereço todo aí. Você vai lá, var, RAM, média, se de serra, dá um tab, né, para você completar ali o seu disco. Se você tiver mais de um, você vai ter que saber qual é a UID dele lá para... Vamos ver aqui. Propriedade. Tá aqui, ó. Você tem que saber pelo UID, o nome, né? Que é esse daqui, e aparece aqui também o UID dele aqui. E você vai fazer isso daqui. Você vai fazer o sudo chmod 777 e dá um enter. Vamos ver como é que ficou lá então. Eu vou desmontar, vou montar de novo. Agora sim, eu posso lá criar os bagulhos lá, copiar arquivos, jogar para lá. Vamos botar um download aqui. Eu sei que funciona, né? PPGrid. Vou botar esse aqui que é pequenininho. Copia, para cá e corta. Terminou. Tira o pendrive lá, né? Que já está desmontado. Aí quando você clica lá de novo, está ele lá outra vez. Montado bonitinho. Tem certas coisas mesmo que a gente não entende, né? Tem que se virar para ver como é que conserta esse tipo de situação. Pô, se você cria o pendrive no seu sistema, pô, você é proprietário dele. Deveria abrir pelo menos na sua máquina, mas não, ele tem esse sistema aí de proprietário, né? Do dispositivo. E é algo que eu não tinha notado antes, porque pela situação de sempre usar em FAT32 ou NTFS, aí calhou de eu ver um lance desse aí em S3, S4. Fui testar também no Debian e é a mesma situação. Só que os pontos de montagem de drives externos assim é diferente no Debian. É no média alguma coisa e no Arch é aquele var, RAM, média, se de serra, o nome do usuário e o resto do var, RAM, média, nome do usuário e o resto que está ali no sistema. Lembrando que os pontos de montagem eles só aparecem aqui quando você está montado, quando você monta o dispositivo. Você pode enfiar 50 pendrives aí, todos eles vão aparecer aqui. Quando você vai tirando eles vão, essas pastas, que são os pontos de montagem, eles vão sumindo também, mas quando você bota de novo, ele volta com a mesma UID de sempre, porque está na base de dados aí do seu sistema. Então, falou? Então, isso aí é mais uma kizomba aí que a gente descobre sem querer, do sistema que a gente usa aí no dia a dia. E aquela história de sempre, né? Se você gostou do vídeo, você comenta, assina o canal, peida, fuma, mostra nas redes sociais, indica para um amigo. Também, se não quiser fazer isso ou não gostou do vídeo, não precisa fazer nada disso que eu tô cagando. E depois de ver outro vídeo maneiro aí sobre qualquer coisa. Então, valeu!